Ontem, no mundo inteiro, celebramos a vigília da Páscoa, a mais importante do ano, a mais solene, a mais sublime. E a liturgia começou com a bênção do fogo novo, representando Jesus Cristo, que é a luz de Deus para nós. Com a sua ressurreição gloriosa, ele espancou as trevas do pecado, iluminou o mundo inteiro com a sua presença divina. Depois foi preparado o círio pascal, como está aqui na nossa frente, iluminando a igreja. E este círio simboliza Jesus Cristo vivo, presente no meio de nós. É uma presença silenciosa, mas dinâmica. É mais ou menos como a eletricidade. Ela não faz barulho. Ninguém vê a eletricidade, mas tem uma capacidade enorme. Ela é que faz a luz iluminar, ela é que faz o microfone funcionar, ela é que faz os ventiladores girarem, e, no entanto, a gente não vê. Silenciosa, que tem um poder imaginável, uma energia quase que infinita. Tudo se move no mundo inteiro pela eletricidade. Quando falta energia elétrica, tudo para. Assim é a presença de Jesus. Nós não o vemos, porque ele está ressuscitado, glorioso. Seu corpo não ocupa mais espaço, não tem limitação de tempo nem de lugar. Ele está presente em toda parte. Está presente aqui no sacrário, tão vivo e tão real como está no céu, silenciosamente. Para mostrar que o barulho nunca faz bem. É sempre um sinal de desespero. O silêncio é fecundo. A semente lá no seio da terra não faz barulho. Ela germina, cresce, floresce e produz frutos. Uma floresta que nasce não faz barulho, mas uma árvore que cai faz um barulho enorme. Então o bem não faz barulho. Jesus é a presença viva de Deus entre nós. Ele é o Filho de Deus, ressuscitado, glorioso. Então o círio pascal nos lembra essa presença viva de Jesus o ano inteiro. É acesa em todos os batizados. É lembrar essa presença maravilhosa de Deus no meio de nós. Mas Jesus, ele anunciou a sua ressurreição. Portanto, ela foi anunciada. Não foi uma surpresa, é algo que os discípulos já sabiam. Ela foi comprovada. Durante a vida toda, Jesus manifestou que tem poder divino, e ela foi realizada. Nós temos várias passagens bíblicas em que Jesus anuncia a ressurreição. Conversando com os discípulos, ele disse: o Filho do Homem vai ser condenado, vai ser flagelado, vai ser coroado de espinhos, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. De modo que os apóstolos já sabiam, tinham certeza. Outra circunstância, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, eles pediram a ele um sinal, que lhe desse autoridade para isto. E ele disse assim: destruí este templo, e em 3 dias eu reconstruirei. E eles disseram: Salomão gastou 46 anos para construí-lo, e tu reedificas em 3 dias? Mas é que Jesus estava se referindo não àquele templo material construído com toda beleza por Salomão, mas estava se referindo ao seu próprio corpo,
que seria destruído pela morte, mas 3 dias depois seria reconstruído. E ainda pediram a Jesus, em outras circunstâncias, que ele desse um sinal do céu. Já havia dado tantos. Durante 3 anos, Jesus mostrou claramente que ele é o Filho de Deus, e, no entanto, pediram mais um sinal. Nós somos insaciáveis. A nossa fé é muito fraca, muito epidérmica, e a gente está sempre necessitando de sinais. E Jesus ficou aborrecido com aquele pedido e disse assim: a essa geração má não será dado nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no seio da baleia, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra, e ao 3º dia ressuscitará. Então está muito claro na palavra de Jesus. E antes da sua morte redentora, seu sacrifício no Calvário, Jesus se transfigurou lá no Monte Tabor, diante de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele mostrou um pouco da sua divindade, algo da beleza infinita de Deus. Foi, de certo modo, uma antecipação daquela glória definitiva que nós teremos no céu. Mais uma prova da divindade de Jesus. E ele também ressuscitou mortos. Diz o Evangelho que ressuscitou uma menina, filha de Jairo. Ela já estava à beira da morte. E quando Jesus chegou, já estava morta. Ele a tomou pela mão e a entregou viva a seus pais. Para dizer que toda criança é um presente de Deus para a família. É algo que nós devemos acolher com toda gratidão a Deus. É uma nova vida que Deus nos concede. É um prolongamento do pai e da mãe. E é um milagre que acontece em todos os lares cristãos. De modo que Jesus tem uma predileção especial pelas crianças. Elas são indefesas, são puras, coração limpo e necessitam de um cuidado especial. Por isso Jesus começa ressuscitando exatamente uma criança, porque delas é o reino do céu. Ressuscitou também um jovem, lá na cidade de Naim, cuja mãe era viúva. E diz o Evangelho que o cortejo já estava caminhando para o cemitério. Jesus se aproximou, sentiu compaixão daquela mulher e disse ao jovem: levanta-te. E ele se levantou e foi entregue à sua mãe. De modo que Jesus não quer a morte de nenhum jovem. Ele quer que todos vivam. Ele não quer que ninguém morra fora da hora, através de orgias, através de drogas, através da violência, através desse trânsito desenfreado que tem ceifado tantas vidas. Jesus é o Deus da vida. Ele quer que todos vivam, que todos tenham a alegria de passar por essa vida de uma maneira tranquila e feliz, até uma idade ditosa. E Jesus ressuscitou também Lázaro, um adulto, seu amigo, lá de Betânia, que já estava morto há 4 dias. Jesus vai ao túmulo, manda retirar a pedra e manda Lázaro sair. E ele ressuscita, mostrando assim que tem poder divino. Quem pode ressuscitar os outros, pode ressuscitar a si mesmo. São várias provas que Jesus nos oferece da sua divindade. E de fato ele ressuscitou. Nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho. Maria Madalena vai ao túmulo, ainda bem cedinho, prestar homenagem a Jesus. Ele havia sido enterrado às pressas, porque sexta-feira à tarde já era dia santo, já era sábado. E no sábado já não se podia enterrar ninguém,
Portanto, Jesus foi colocado imediatamente no túmulo, sem nenhuma homenagem. Então Maria Madalena vai de manhã, ao raiar do dia, e vai às pressas para prestar sua homenagem a Jesus, colocar flores e perfume. E quando chega tem uma surpresa muito agradável. A pedra estava retirada, o túmulo vazio e os lençóis dobrados. O sudário estava lá dobrado, aquele com o qual eles enfaixaram o corpo de Jesus. E este sudário é mais uma prova da sua ressurreição. Por isso a igreja o guarda há séculos, com muita devoção, com muito carinho, lá em Turim, na Itália. É um lençol que traz as marcas de Jesus, a sua fotografia. E esse lençol é estudado por vários cientistas de todos os tempos, para comprovar que de fato foi aquele que estava em Jesus. E a pintura que nele se encontra está em alto relevo. Nele não se encontra nenhuma marca de digital humana. Ninguém tirou Jesus lá de dentro. Mas a ciência comprova que houve uma verdadeira explosão maravilhosa. E Jesus rompe as cadeias da morte e ressuscita glorioso. Isso é a própria ciência que vai comprovando ao longo dos tempos. Então Jesus vai também, depois da sua ressurreição, aparecer a várias pessoas, a todos os seus discípulos, depois a mais de 500 pessoas, e finalmente vai aparecer a São Paulo, na estrada de Damasco, quando ele estava indo perseguir os cristãos. Então Jesus vai comprovando, através de fatos, que ele está vivo, ressuscitado no meio de nós. Meus irmãos, durante esses dias da Páscoa, a Páscoa não termina hoje, não. Ela tem 50 dias. Quem não fez a Páscoa ainda tem 50 dias para fazê-la. Confessar e receber a Sagrada Eucaristia. Nós temos um longo tempo para celebrar e festejar a ressurreição de Jesus. E vamos aproveitar esses textos maravilhosos, bíblicos, sobre a ressurreição de Jesus. Vamos meditando, refletindo, assimilando, para aumentar mais a nossa fé e aumentar mais nosso amor a Jesus Cristo, que ressuscitou glorioso, está vivo no meio de nós. Creio em Deus.